Eu vou, antes de mais nada, pegar aqui minha colinha, né, com a formação do Gelson, né? Ele é, então, professor do programa de pós-graduação da PUC Paraná. Ele possui graduação em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, especialização em sociologia política e mestrado em história da filosofia moderna e contemporânea pela mesma universidade, doutorado em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, com pesquisa sobre amizade em Nietzsche. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Exeter, no Reino Unido, com bolsa CAPES. Então, sem mais delongas, aí, sem mais cerimônias, a palavra é sua, Gelson. Então, bom dia para todos e para todas. Queria agradecer, Giovanni, aí, pelas palavras carinhosas e, obviamente, não sou merecedor delas, mas, enfim, eu agradeço de qualquer forma. Eu queria também agradecer a coordenação desse evento, né, parabenizá-los aí pela iniciativa, né, não sei se todo mundo tem consciência, mas para mim, assim, que estou na pesquisa já há vários anos, eu acho que esse tipo de evento, não há dúvida que dá repercussões muito importantes, né, que às vezes a gente até nem tem todo o controle sobre isso. Então, eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa dessa articulação de vocês, né, então estou muito feliz. E muito feliz também, Giovanni, de você, Michele, especialmente aqui da PUC, estar envolvido com esse grupo. Queria saudar aqui, principalmente, o Rafael Pereira, que foi também ali aluno do programa, né? Tive a honra também de acompanhar o seu trabalho já desde muito tempo. Então, parabéns mesmo, estou muito, muito feliz. Saúdo a todos e todas que estão interessados no Camus, né? Um autor que também é absolutamente inquestionável do ponto de vista da sua profundidade filosófica e eu diria até da sua atualidade, né? Tudo que vocês falaram aqui nesses dias comprova isso, mostra o quanto ainda a gente pode né, tirar de Camus do ponto de vista do exercício filosófico, né, do ponto de vista do exercício teórico, e também de como esse exercício pode ajudar a gente a compreender dilemas que são nossos a partir de outros, né, de outros autores, ou do mundo contemporâneo, ou seja, o autor Camus é muito rico para a gente se aproximar deles, oferecendo, vamos dizer assim, a partir de várias portas, né, a partir de várias entradas. Então, eu acho que vocês estão de parabéns mesmo. Queria fazer uma advertência inicial, eu não sou especialista em Camus, e certamente aqui tem muita gente muito mais, né, vamos dizer assim, muito mais capacitada para falar do Camus, dos temas do Camus, do que eu. Eu sou realmente um curioso e sou um desses que entrei, assim, por algumas portas que talvez não sejam as portas principais do Camus, né, em relação à sua obra, né. O trabalho que eu vou apresentar hoje vai nessa linha, quer dizer, é uma das portas alternativas, do meu ponto de vista, e que são portas que abrem uma espécie de corredor, né, entre vários e diferentes autores, né, diferentes autores que, de alguma forma, se aproximam também de problemáticas como as tratadas pelo Camus. Ontem, por exemplo, na apresentação do Giovanni, ficou claro como, por exemplo, o tema da tecnologia ou da técnica é uma dessas portas, né, que talvez não seja a porta principal, mas que dá num grande corredor que unifica, que articula, né, diferentes autores, diferentes possibilidades de leitura sobre temáticas que, enfim, como eu disse, são temáticas contemporâneas e que aproximam também o Camus, não posso deixar de dizer isso, de autores do seu tempo, né, não só do nosso tempo, ou de diferentes tempos, mas também autores que trabalharam aí nessa virada do século, meados do século, né, anos 40, até 70, por aí, são autores que se aproximam, né, em vários sentidos, de um diagnóstico sobre a cultura ocidental, e nesse sentido o Camus está absolutamente integrado, né, a esse movimento, como todos nós sabemos. Bom, sem mais delongas, então eu vou ler o meu texto, é um texto que eu intitulei, então, Albert Camus, Gnosticismo, Existencialismo e Niilismo. Queria já de cara fazer também um esclarecimento. O título desse trabalho é uma espécie de paráfrase, né, ou até mais do que isso, uma espécie de plágio de um título do Hans Jonas,
que vocês vão entender melhor depois, que escreveu justamente sobre esses 3 movimentos culturais, né, o gnosticismo, o existencialismo e o niilismo, talvez o niilismo como a grande marca da cultura ocidental, que então atravessa a nossa cultura desde os movimentos gnósticos primitivos até o mundo contemporâneo, a última filosofia, né, a filosofia mais recente, que seria o existencialismo na época dele. Eu também quero dizer ao Rafael e ao Giovanni, pedir desculpas, porque parte desse texto eu já apresentei numa aula que a gente teve juntos, né, então não vai ser novidade, acho que pelo menos uma parte, assim, e é um trabalho que também está continuando, assim, quer dizer, eu ainda não terminei esse texto, pretendo publicar, mas ainda está faltando algumas coisas, então está tudo ainda, digamos assim, em construção. Bom, vamos lá. Eu abro aspas por uma citação. O mundo, escreve David Hume, talvez seja o mundo, escreve David Hume, talvez seja o esboço rudimentar de algum deus infantil que o abandonou meio feito, envergonhado com a sua deficiente execução. É obra de um deus subalterno de quem os deuses zombam. É a confusa obra de uma divindade decrépita e aposentada, que já está morta. Fecha aspas. Com essas palavras irônicas e quase jocosas, Jorge Luiz Borges não apenas resumiu algumas das teses centrais do gnosticismo, como ligou o nome de David Hume dos filósofos iluministas, além do seu próprio, ao movimento gnóstico que, em muito, pode ser encontrado na raiz primaveril do Ocidente, cujo terreno são os obscuros mundos do Antigo Oriente. Borges, ao fazê-lo, recupera, como é a tese, por exemplo, de Willer, em 2010, a tradição desses relacionamentos e encantos obscuros, né, para fazer referência precisamente ao título da tese do Willer, que ligam a modernidade à tradição gnóstica, que se manteve, ademais, como uma das marcas de toda a história do Ocidente, vindo a revelar-se mais ou menos evidente, mesmo lá onde era menos esperada, como é o caso dos iluministas, dos enciclopedistas, dos poetas românticos ou mesmo dos existencialistas. A lista dessa agenda gnóstica pode incluir, além de Hume e Borges, também Voltaire, Goethe, Victor Hugo, Nerval, Baudelaire, Yeats, Whitman, Blake, Artaud, Hesse, Melville e Albert Camus. André Breton, cuja influência sobre os meios culturais franceses, especialmente o surrealismo, são amplamente conhecidas, reconheceu o gnosticismo como uma das marcas da poesia de seu tempo. Ele escreve: os poetas cuja influência se mostra hoje a mais vivaz, cuja ação sobre a sensibilidade moderna mais se faz sentir, ele lista Hugo, Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé e Jarry, foram mais ou menos marcados por essa tradição. Fecho aspas, citando então o André Breton. Sobre Camus, Willer lembra, citando Sarani Alexandria, em sua História da Filosofia Oculta, escreve que então, sobre Camus, Willer escreve que o escritor francês interpretou a modernidade com um mesmo retrato da sensação de ser estranho no mundo que o eleito gnóstico tem. Ou seja, haveria uma proximidade enorme entre, então, este retrato estranho, de ser estranho ao mundo, próprio, então, do mundo gnóstico, do chamado eleito, né, o iniciado gnóstico, e também este personagem do existencialismo à la Camus. Além de citar seu trabalho Métaphysique chrétienne et néoplatonisme, que analisaremos um pouquinho mais adiante, Willer refere-se especialmente ao Estrangeiro, cujo título faria referência direta às escrituras gnósticas. Eu cito aqui mais uma vez o Willer. É o Estrangeiro, Alogênes, também um epíteto de Sete, terceiro filho de Adão e sua outra descendência, conforme Gênesis 4 e 5, progenitor para os gnósticos dos eleitos ou perfeitos, aqueles com acesso à gnose. A referência aqui, então, é ao chamado Livro do Estrangeiro, ou do Estranho, um texto gnóstico de origem, então, setiana, né? Como eu disse, Sete seria o terceiro filho de Adão, teria fundado ou dado origem, né? O seu nome teria dado origem a uma seita gnóstica pré-cristã,
cujas primeiras referências se encontram no Pseudo-Tertuliano e mesmo em Irineu, e, então, portanto, um movimento de cunho gnóstico, cujo livro sagrado se chama precisamente o Livro de Sete, ou o Livro do Estrangeiro, ou também do Estranho, né? Um texto, então, que está entre os chamados Evangelhos Apócrifos, cuja principal cópia foi encontrada em Nag Hammadi, em 1945, uma parte está aí, e uma outra uma outra parte, vamos dizer assim, faz parte do Códice Chacos, um antigo papiro egípcio datado de 300 depois de Cristo. Esse texto é formado pelas revelações, então, de Alógenes, ou esse Sete, né, que superou o seu medo e ignorância e ascendeu até o reino de Deus, o Pai inefável. Com essa pista, podemos restituir uma perspectiva que foi aberta por Hans Jonas no tratamento da filosofia existencialista, cuja preferência era Heidegger, mas que também, era Heidegger para Jonas, né, mas que também inclui outros nomes, como Pascal, Kierkegaard e mesmo Camus, cuja interpretação teria nascido de seu esforço de compreensão levado a cabo em sua tese de doutorado, estou falando aqui do Jonas, né, defendida então em 1934, sob orientação do próprio Heidegger. Nesse trabalho de ampla repercussão, Hans Jonas tenta aplicar a analítica existencial do Dasein, inaugurada por seu mestre, e a um período obscuro da história do pensamento ocidental, que resume mais ou menos 5 ou 6 séculos. E quando eu digo obscuro, eu digo também quase desconhecido, porque pouco ou quase nada se escreveu na história da filosofia, pelo menos, a respeito desses, vejam, 5 ou 6 séculos que vão de cerca de 300 a.C. até mais ou menos 300 depois de Cristo, do ponto de vista, então, dessa relação entre Ocidente e Oriente, basicamente articulada como fio condutor dos movimentos gnósticos. Essa tese do Jonas, então, ela reuniu nos 2 livros que formam a sua obra, duas grandes partes de um estudo. Primeiro, sobre a mitologia gnóstica, né, ou seja, uma análise de toda a literatura gnóstica, como esses evangelhos apócrifos e, enfim, uma série de outros textos, e uma filosofia mística, que foi, então, a segunda parte da tese do Jonas, publicada depois da guerra, e que traz uma análise sobre a influência que essa mitologia gnóstica teve sobre os primeiros padres cristãos, portanto, padres que aceitaram a mensagem gnóstica, mas que, num segundo momento, foram considerados hereges pela igreja tradicional, já que, nesses primeiros 3 séculos, a gente tem que lembrar, esses textos cristãos, ou essa formulação da teoria cristã ainda estava em formação, vamos dizer assim, ainda não estava pronta. Isso, depois que, vamos dizer assim, passou pelo filtro da história, né, por esses vários filósofos e pensadores cristãos iniciais, isso se fez uma revisão, então, desses 3 primeiros séculos, se considerou esse pensamento aí, vamos dizer assim, herético. Escreve Hans Jonas em 1952 sobre o seu trabalho. Quando, há muitos anos, diz ele, voltei-me para o estudo da gnose, observei que os pontos de vista, de certo modo, a ótica que eu havia adquirido na escola de Heidegger, colocavam-me em condições de ver os aspectos do pensamento gnóstico que ainda não haviam sido vistos até então. Quando, então, após longa permanência em terras estranhas, eu retornei à minha própria terra, ao palco da filosofia contemporânea, verifiquei que o que eu havia aprendido lá fora fez-me entender melhor as plagas de onde havia partido. Ou seja, eu olho para o passado com as armas, os instrumentos do presente, fornecidas pelo existencialismo heideggeriano, e depois, quando eu volto para a filosofia contemporânea, eu me dou conta de que aqueles mesmos filtros, aqueles mesmos conceitos me ajudavam também a olhar melhor, compreender melhor o terreno no qual eu estou trabalhando. Um breve esclarecimento. O ensaio Gnose, Existencialismo e Niilismo, de Hans Jonas, cujo título eu já me referi, é de 1952, né? As primeiras referências aí, ele foi publicado pela primeira vez na Social Research, que é uma
revista da New School for Social Research, que é onde o Jonas trabalhava, com a Hannah Arendt, etc., né, sob o título, então, de Gnosticismo e Moderno Nihilismo. Depois, uma versão alemã apareceu em 61, né, uma versão definitiva só apareceu, então, em 63, com o título de Entre o Nada e a Eternidade. Embora não conste na primeira versão de Organisms and Freedom, que é a primeira versão do livro O Princípio Vida, que nós temos em português, publicado, então, na verdade, escrito em 1955, esse texto, então, Gnosticismo, né, Existencialismo e Nihilismo, ele passou a fazer parte, a partir de 66, da obra que nós temos em português chamado Princípio Vida, né? A partir desse último livro, então, Princípio Vida, que foi esse texto, então, começou a fazer parte, vamos dizer assim, integral de uma reflexão do Jonas a respeito do que seria a vida, né? Num último momento, justamente, quando esse livro, ele deixa de discutir apenas o problema da vida não humana e faz vamos dizer assim, um trânsito, né, para a vida humana, né, uma reflexão sobre o que seria a condição humana da vida. No texto Gnose und Späthinker, organizado e publicado por Kurt Rudolph em 1993, o texto também apareceu como parte dos Parergas sobre a Gnosis, é um capítulo, então, do Jonas sobre gnosticismo. É bom lembrar que outra versão desse texto, 62, aparece num livro chamado Gnostic Religion, com o objetivo, segundo Jonas, de aventurar-se a confrontar o antigo gnosticismo com elementos da modernidade, transcendendo assim os termos estritos do estudo histórico do livro, para explicitar como a discussão sempre especulativa da relação do gnosticismo antigo com os fenômenos religiosos e espirituais contemporâneos e como a compreensão desses últimos pode beneficiar-se de um tal empenho, né? Ou seja, o Jonas parece ter, essa questão, parece ter se envolvido ao longo da sua vida com essa problemática, né? Quer dizer, não é um problema que está restrito à sua tese de doutorado, mas atravessa toda a sua filosofia e eu diria até atravessa toda a sua produção filosófica, inclusive aquela que tem a ver com o tema da vida, da tecnologia e da ética, né? Então, essa declaração inicial que eu tinha lido antes, né, quando há muitos voltei no passado, né, e depois voltei ao presente e vi que poderia se usar o mesmo tempo, o mesmo filtro, né? Então, essa declaração, na qual Jonas, então, explicita a sua convicção de que o niilismo, que anima a modernidade, e o existencialismo em particular, é o mesmo que animou o gnosticismo, faz com que o Jonas, então, estabeleça uma crítica analógica entre o existencialismo e o gnosticismo antigo. Segundo Avishag Zafrani, no seu livro sobre o Jonas e o Bloch, essa estratégia pode ser descrita em 3 dimensões, essa estratégia de aproximação do existencialismo com o gnosticismo. Uma dimensão lexical, que dá destaque ao uso comum de palavras e expressões gnósticas por parte dos existencialistas. O foco central, embora seja Heidegger, também inclui, como eu já explicitei aqui, o próprio Camus, ou seja, haveria um léxico comum entre o existencialismo e o gnosticismo. Uma outra dimensão seria uma dimensão existencial, com a consideração a respeito da situação de isolamento, de angústia e de abandono do homem no mundo. Então, além de um léxico, esse léxico, na verdade, traduz um sentimento existencial, uma espécie de, então, né, pela via da analítica existencial, um modo de existência que mostra esse isolamento, angústia, abandono do homem no mundo. E ainda uma terceira dimensão, que seria histórica, pela qual Jonas realiza, então, um exercício de comparação entre a filosofia existencialista e os movimentos gnósticos, com destaque para a descoberta de um princípio comum entre esses dois movimentos ou momentos históricos, né? Esse princípio comum se revelaria, então, na ruptura entre o homem e a natureza, ou seja, num dualismo que se revelava nos gnósticos como hostilidade e nos existencialistas como indiferença em relação ao mundo. Em uma anotação de 1952, que consta no arquivo Hans Jonas, da Universidade de Constance, ainda inédito, Hans Jonas esclarece a relação entre gnosticismo e existencialismo, né? Aliás, em torno desse título, né, gnosticismo e moderno niilismo, nos seguintes termos: eu gostaria, diz Jonas, agora de me desculpar por dar uma definição inicial do termo niilismo moderno, conforme o título dessa aula. Isso está escrito
numa capa dessas caixas, né, que estão lá em Constança, na Universidade de Constança, onde estão os arquivos do Jonas, são várias prateleiras. Numa dessas caixas está escrito à mão por Jonas, na cobertura da caixa, esse recadinho, vamos dizer assim, um recado para o seu leitor, né? Eu gostaria agora de me desculpar por dar uma definição inicial do termo niilismo moderno, conforme o título dessa aula. O que é necessário dizer está centrado na indicação de que eu vejo sua expressão filosófica eminente nas genuínas formas do existencialismo alemão e francês. Por genuína eu entendo, não adulteradas por tentadas combinações com o cristianismo ou pelo niilismo representado por qualquer fé religiosa. Em outras palavras, se trata aqui de um existencialismo ateísta, ou seja, de alguma forma, mesmo no existencialismo ateu, haveria essa proximidade. É esse existencialismo ateísta, portanto, que se desenvolve na Alemanha e na França, que guarda as marcas mais importantes, portanto, genuínas, né, intocadas, segundo Jonas, do antigo niilismo gnóstico. Camus, então, está entre os seus principais autores, embora não tenha sido citado por Jonas no referido texto, a referência, além de Heidegger, Pascal e Nietzsche, e também o próprio Sartre. Bom, poucos intérpretes e leitores da obra de Camus exploraram essa relação com o mundo antigo. Muito menos autores, intérpretes também exploraram essa questão entre o gnosticismo e o cristianismo primitivo e a relação de Camus, então, com esses dois movimentos. No geral, as atenções dirigem-se para a marca moderna e pós-moderna do pensamento camusiano, ou seja, essas coisas ligadas ao mundo antigo interessaram um pouco, até onde a gente poderia, vamos dizer assim, olhar, né, para o pessoal que está mais pesquisando o Camus. Tentaremos demonstrar nesse texto, então, como a relação com o mundo antigo é parte de uma estratégia que pode ser reconhecida como crítica à modernidade, na medida em que pretende demonstrar como a cultura ocidental se fundamenta em um dualismo e, consequentemente, em um niilismo, cujas repercussões atravessam a obra de Camus desde os primeiros até os últimos escritos. Ou seja, o que eu pretendo mostrar a vocês defender aqui é que justamente esse tema do gnosticismo no Camus, ele faz parte de um projeto, de uma espécie de estratégia de crítica à modernidade. Então, voltar ao gnosticismo é, na verdade, voltar-se, né, ou buscar fundamentos para criticar a modernidade. Para compreender a originalidade do cristianismo, é necessário esclarecer aquilo que constitui o seu sentido profundo e, do ponto de vista histórico, voltar às suas origens. Com essa frase, Albert Camus resume o objetivo de um dos seus textos mais enigmáticos e que mais marcas haverá de deixar em suas obras posteriores, conforme pretendemos demonstrar um pouco mais adiante. Trata-se de sua tese para a agrégation, ou seja, um texto escrito como requisito para a obtenção do seu Diplôme d'études supérieures na Universidade d'Argel, defendido sob supervisão de René Poirier e forte influência de Jean Grenier. Publicado com o título Métaphysique chrétienne et néoplatonisme, ou seja, Metafísica Cristã e Neoplatonismo, o trabalho é formado por 4 partes. A primeira delas trata da cristandade evangélica, a segunda sobre da gnose, a terceira da razão mística. Reparem que razão mística faz uma relação direta com a segunda parte da tese do Jonas, que se chama justamente filosofia mística. Então, o Camus, inclusive, usa, então, essa expressão, razão mística, né? E a quarta parte desse trabalho, justamente sobre Santo Agostinho. Esses temas resumem a perspectiva da obra, que desenvolve uma análise, então, da evolução histórica do cristianismo, para a qual Camus parece retornar com o intuito de descobrir a sua relação com a crítica da modernidade, como eu já disse, algo que é grandemente inspirado pelo próprio Nietzsche, cuja obra O Nascimento da Tragédia Camus já conhecia e para quem ele se voltava como referência constante, principalmente no exame da cultura grega e principalmente na sua relação com os modernos. Isso nos leva ao tema, então, do niilismo, precisamente porque esse é o fio vermelho que ligaria esses momentos tão distantes no tempo. Cito Camus: se, para superar o niilismo, é preciso retornar ao cristianismo, pode-se muito bem seguir o impulso e superar o cristianismo no helenismo.
Isso foi escrito, então, nos cadernos em 1947. Como lembra Ronald Wrigley, na sua introdução, a tradução inglesa desse texto, que foi me enviado pelo Giovanni, a quem eu agradeço muito, vejam como o orientador aprende com os orientandos, né? Então, essa introdução do Ronald Wrigley, na tradução inglesa de, então, Metaphysique chrétienne e Neoplatonismo, diz o seguinte, mais ou menos, diz como essa posição mais ou menos ambígua, e ele, então, esclarece um pouco mais adiante. O Camus diz o seguinte: volte à passagem do helenismo ao cristianismo, o verdadeiro e único ponto de viragem na história. Olha que radicalidade. Voltemos, né, se você quiser, volte à passagem do helenismo ao cristianismo, do mundo grego ao mundo cristão, e você vai entender aí o único e verdadeiro ponto de virada da história ocidental. Isso significa que Camus, assim como em boa parte o próprio Nietzsche, parte de uma relação de continuidade entre o cristianismo e a modernidade, e que os gregos seriam, então, a única alternativa genuína ao Ocidente. Por isso, essa referência ao Nietzsche é importante, porque todo mundo que já leu Nietzsche sabe que no Nascimento da Tragédia, o Nietzsche alcança o auge do seu helenismo, né, e de alguma forma inaugura uma tese que vai atravessar toda a sua obra, por exemplo, com o tema do Dionisíaco, né, que vai voltar com muita força nos últimos escritos, né, em torno de 88, 89, como, então, um reconhecimento de que o mundo grego, principalmente, então, esse mundo pré-platônico, né, esse mundo, portanto, descrito por meio da tragédia, que, como demonstrou Peter Zonde no seu livro sobre o Nascimento Trágico, ele mostra como Nietzsche é o primeiro, não apenas filósofo da tragédia, ou seja, da manifestação histórica da tragédia, mas, sobretudo, o primeiro filósofo trágico, ou seja, aquele que encontrou nesta, vamos dizer assim, nesta versão, nessa interpretação do mundo grego pré-platônico, uma espécie de alternativa a todo o projeto de negação da existência, de negação da vida, que foi espalhado na cultura ocidental a partir, né, enfim, da filosofia platônica. Não esqueçam a frase famosa do Nietzsche, né, de que Platão de que o cristianismo é, na verdade, um platonismo para o povo. Então, platônico, socrático-platônico, judeu-cristão e, portanto, moderno, né? Então, toda a modernidade teria uma espécie de continuidade. É como se a gente pudesse dizer que Sócrates teria sido o primeiro moderno, né? Primeiro moderno. Ou, se você quiser ainda, o próprio Eurípides teria sido socrático antes de Sócrates e, portanto, teria inaugurado o grande afã da modernidade, que é a marca da racionalidade. Bom, então, essa ideia está presente aqui também em Camus, ou seja, de alguma forma, o helenismo é a grande alternativa à modernidade, porque é uma alternativa ao cristianismo, a única alternativa genuína no Ocidente, na medida, então, em que só a cultura grega estava realmente livre das duas grandes tradições, a tradição do cristianismo e a tradição da própria modernidade. É esse o problema central, então, de Metaphysique chrétienne e Neoplatonismo, de Camus, e, além disso, um dos problemas centrais da obra como um todo, da obra do Camus como um todo, do meu ponto de vista, repercutindo nos chamados 3 ciclos do seu pensamento, o último deles, como se sabe, inacabado: o mito de Sísifo, o homem revoltado, e o mito de Nêmesis. Isso nos leva ao tema da gnose, então, que forma o 2º capítulo da obra de 1936, no qual o gnosticismo é descrito como um movimento de conciliação que pretendia juntar a razão grega com as aspirações emocionais do cristianismo. Então, o olhar do Camus sobre a gnose é para mostrar que, na gnose, você tem uma tentativa de costurar esses 2 momentos, ou seja, aquele momento da razão grega e as aspirações que ele chama de emocionais do cristianismo, em vista, então, da salvação, algo que teria sido sintetizado por Agostinho. Lembrem que Agostinho é o tema do 4º capítulo, né, do trabalho, principalmente por causa da sua recepção de Plotino, que, como sabemos, deu à razão um conteúdo mais digesto, né, mais possível de ser digerido aos ensinamentos cristãos. O tema do último capítulo, portanto, da obra é este, né? Em uma versão mais suavizada da razão, vamos dizer assim, que resultou na criação de uma metafísica cristã que combina o cristianismo com a filosofia grega. Plotino é o fio de unificação, mas Agostinho é quem levou isso a cabo.
Seguimos, então, aqui a opinião de Srigley, para quem o silêncio dos comentadores sobre essa obra camisiana, e principalmente sobre sua evidente relação com o pensamento maduro do seu autor, é notável. Na verdade, bem ao contrário, os temas desse ensaio permaneceram como característica central de seu pensamento, precisamente na medida em que o seu esforço filosófico pode ser resumido como um projeto filosófico, então, de crítica à modernidade. As várias metáforas e alegorias, mitos e argumentações, incluindo vários dos títulos das obras de Camus, demonstram como essa volta aos temas gnósticos de ampla repercussão sobre o cristianismo primitivo são essenciais para a compreensão dos temas que figuram como centrais da sua obra, e que pode incluir, como sugeriu Hans Jonas no seu famoso ensaio, ou como demonstrou MacBride, um não satisfeito, entre aspas, desejo de totalidade, algo que, como sugere também o próprio Srigley, pode ser vinculado à ideia do Deus cristão e que estaria na base da noção de absurdo. Jonas não vai tão longe e nem sequer é tão vertical quanto Camus, embora sua tese geral sobre o existencialismo, especialmente o de cunho heideggeriano, continua reconhecendo o gnosticismo na medida em que seus temas centrais expressam essa saudade do fundamento revelada como um incômodo diante da situação humana no mundo. Ou seja, para Jonas, esse é o problema do existencialismo, ele continua ainda saudoso do fundamento. Concorrem favoravelmente para esse argumento de Jonas, no caso de Camus, além do absurdo, as teses do estrangeirismo, da queda, do exílio, da peste, e as suas contraposições, o reino, as núpcias, a hospitalidade, ou mesmo a morte feliz. Vamos tentar, então, aprofundar um pouquinho essa questão da gnose no Camus. Para Camus, no gnosticismo, o cristianismo e o helenismo se encontram sem se poderem assimilar e, portanto, colocam lado a lado os temas mais heterogêneos. Essa é uma citação de Camus. E sua estratégia, então, é tentar compreender esses temas paralelos e essa relação ambígua e complexa. Já na introdução da sua obra, ele aponta para o que ele chama de aspirações comuns entre o helenismo e o cristianismo, definindo, então, o gnosticismo nas seguintes palavras, cito Camus: poucos períodos foram tão angustiantes quanto aquele. Numa extraordinária incoerência de raças e povos, os antigos temas greco-romanos se misturaram a esta nova sabedoria vinda do Oriente. A Ásia Menor, a Síria, o Egito e a Pérsia estavam enviando pensamentos e pensadores ao mundo ocidental. Os advogados da época eram Ulpiano de Tiro e Papiniano de Herese. Ptolomeu e Plotino eram egípcios, Porfírio e Jâmblico, sírios, Diasconides e Galeno, asiáticos. O próprio Luciano, esse consagrado espírito ático, é natural de Comagene, na fronteira do Eufrates. E é dessa maneira que, na mesma época, os céus podiam ser povoados pelos íons gnósticos, o Javé judeu, o pai cristão, o plotiniano e os próprios deuses romanos antigos, ainda adorados no interior da Itália. Né? Camus tem em mente a soma desses movimentos gnósticos que chegavam do Oriente e alcançavam, então, o Ocidente, sendo recepcionados pelos primeiros patrísticos. Em outra passagem, ele escreve: seria melhor resumir o espírito do gnosticismo assim: estendendo-se por mais de 2 séculos, ele reúne todas as ideias que permaneceram sobre o período para formar um cristianismo ultrajante, tecido a partir das religiões orientais e da mitologia grega. Além disso, Camus insiste que a mudança ocorre precisamente na substituição da razão pela sensibilidade. Diz ele, não se trata de saber ou de compreender, mas de amar. Ou seja, o que o gnosticismo faz é costurar essas duas perspectivas. A perspectiva, então, do mundo helênico, da racionalidade, do mundo cristão, né, das emoções cristãs, portanto, do amor como principal. E ele continua sobre esse assunto dizendo: o cristianismo nada pode fazer a não ser incorporar essa ideia, tão pouco grega por natureza, de que o problema para o homem não é aperfeiçoar sua natureza, mas escapar dela. O desejo por Deus, a humildade, a imitação e as aspirações de um renascimento, todos esses temas estão entrelaçados nos mistérios orientais e nas religiões do paganismo mediterrâneo. Acima de tudo, desde o 2º século a.C., o culto de Cibele, diz Camus, foi introduzido em Roma em 205 a.C., as principais religiões não cessaram em sua influência e em sua expansão de preparar o caminho para o cristianismo.
Por isso, ao apresentar os próprios argumentos nessa introdução, Camus insiste no fato de que o cristianismo já estava, de alguma forma, prefigurado no mundo grego, e que, assim, a Grécia estava prenhe da mensagem cristã, precisamente porque e onde ela se apresentava já marcada pelos elementos gnósticos. Ele afirma, por exemplo, que um grande número de temas gnósticos parece vir de Platão, ou pelo menos da tradição que ele representa. Mas, ao mesmo tempo, ele afirma, abro aspas, o gnosticismo retirou do cristianismo a essência dos seus dogmas, que foram ampliados com outras influências variadas, como as religiões de mistérios, que incluem, por exemplo, o orfismo, cuja influência sobre Platão é muito conhecida e discutida, a influência de Filo de Alexandria, as especulações orientais, especialmente de Avesta, o zoroastrismo, aqui uma referência direta a Nietzsche, cujo livro mais conhecido, Assim Falou Zaratustra, não deixa de fazer referência aos movimentos gnósticos, que Nietzsche conhecia muito bem, e que vários autores vão analisar, de alguma forma, mostrando como também o gnosticismo foi uma grande influência de Nietzsche, haja vista toda a crítica de Nietzsche ao dualismo e ao niilismo da sociedade ocidental, enfim, da civilização ocidental, sem que Nietzsche tenha, por exemplo, feito o que Camus e Jonas fizeram, que era precisamente retornar a essa literatura toda, né, a essas referências todas. O Nietzsche é um pouco mais, nesse sentido, enfim, o Nietzsche é mais generalista nesse sentido, né. Então, isso tudo teve influência de Filo-Alexandria, especulações orientais, especialmente da Avesta, o zoroastrismo, os ameshas spentas e as atas, e a Ahura Mazda, né, do mazdaísmo. Dessa forma, a gnose é como eu já disse, fil rouge, né, o fio vermelho, que costurou esses dois mundos. Para Camus, então, um que se separou do judaísmo e se dispersou pelo mundo greco-romano, e o outro, o greco-romano, que vinha gestando os anseios trazidos pelas religiões de mistérios, que acabaram por facilitar a introdução do cristianismo. Então, de um lado você tinha o judaísmo, que se dispersou sobre o mundo greco-romano, trazendo muitas referências gnósticas, e de outro, o próprio mundo greco-romano, que gestava, né, por causa, justamente, por exemplo, dessas ligações, para dar o exemplo aí de Platão com o orfismo, que gestava nas religiões de mistério, vamos dizer, aquilo que depois vai facilitar a sua entrada, a sua conexão com o cristianismo. É nesse sentido que o gnosticismo é esse fio rouge, né? Por isso, diz Camus, o papel da Grécia era universalizar o cristianismo, orientando-o para a metafísica. Mas por que, afinal, a gnose interessa? É o próprio Camus quem responde. A gnose buscou, diz ele, uma solução especial na qual a redenção e o conhecimento estão unidos. Redenção, tema próprio, então, do mundo cristão, conhecimento, tema próprio do mundo helenista, né, da razão grega. A gnose buscou uma solução, vejam a frase do Camus, especial na qual a redenção do cristianismo e o conhecimento estão unidos. Em outras palavras, na medida em que somou o conhecimento aos temas religiosos, a gnose passou a ser um dos estágios desse florescimento pelo qual viveu e se difundiu o cristianismo, algo que se desdobra, não por acaso, no neoplatonismo, na medida em que esse reconcilia o racionalismo e o misticismo, fazendo com que, diz Camus, com o auxílio de suas fórmulas, o cristianismo dogmático se transformasse, por meio de Santo Agostinho, em uma metafísica da encarnação, a expressão do Camus. Para Camus, então, a heresia gnóstica deve ser compreendida como uma das primeiras tentativas de colaboração greco-cristã. A expressão também é dele. Porque ele é, na verdade, uma reflexão grega sobre temas cristãos. Expressão do Camus. Ou mesmo porque, outra expressão dele, historicamente, de fato, o gnosticismo é uma instrução filosófica e religiosa dada aos iniciados, baseada em dogmas cristãos mesclados com a filosofia pagã, que assimilou tudo que havia de esplêndido e brilhante nas mais diversas religiões. Essa é uma citação de Camus. Tendo escolhido o tema, então, da encarnação como o tema máximo do cristianismo, Camus chega a afirmar que, embora ambas as correntes tentem constantemente se opor, os gnósticos eram cristãos. Olha a expressão do Camus. Os gnósticos eram cristãos, precisamente porque o tema da encarnação já estava presente em sua doutrina. Camus, contudo, não escapa do problema próprio de todos os que se dedicam ao tema do gnosticismo. Para ele, não é fácil definir esse movimento, reconhecendo antes ser apenas possível falar em gnosticismos, no plural, embora várias de suas teses
podem ser recuperadas a partir do que disseram o que ele chama de a primeira geração gnóstica, que incluía Basílides, Marcião e Valentino, em torno dos quais se articulam alguns temas comuns que podem servir de base, então, para a compreensão mais geral desse movimento. Para Camus, a miséria do mundo é o tema que se estabelece a partir de Basílides e Marcião, especialmente os quais passam a considerar a realidade carnal a fonte do pecado, de tal forma que, na medida em que cresce a lista de pecados, aumenta em demasia a distância entre o homem e Deus, de tal forma que, ao tamanho do abismo, deve equivaler o tamanho do conhecimento da divindade. Só o mensageiro enviado por Deus, afinal, poderia quebrar esses anéis de realidade e acordar o homem de sua condição de ignorância. É esse mensageiro, segundo Camus, uma aplicação doutrinal gnóstica da ideia de cristã de encarnação. Essa é, diz ele, a solução dos gnósticos. Camus ressalta, contudo, que a ideia de encarnação é confundida pelos gnósticos com a de iniciação, já que apenas os iniciados poderiam acessar a salvação. Camus escreve, a salvação é aprendida, portanto, é uma iniciação. Ora, como iniciado, o gnóstico não apenas participa passivamente, mas atua e influencia. E é isso que remete precisamente ao helenismo, na medida em que preserva a esperança sobre a qual é tão tenaz que o homem tenha o seu destino nas mãos. Ou seja, ao mesmo tempo em que pende para o cristianismo, a gnose oscila para os elementos do helenismo, buscando essa conciliação. É precisamente isso que a torna, então, esse fio rouge. A gnose é uma tentativa de conciliar conhecimento e salvação, ou seja, helenismo e cristianismo. E a chave dessa conciliação estaria precisamente, então, nessa substituição da ideia de salvação própria do mundo cristão pela ideia de iniciação. E por quê? Porque a ideia de iniciação, vejam vocês, ela se dá pela via do conhecimento. Gnose, não esqueçam, significa precisamente conhecimento. Então, como eu me salvo? Como eu me salvo? Me iniciando. Essa é a ideia do movimento gnóstico, me iniciando. Para iniciar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso conhecer. Então, o conhecimento, né, que vem do mundo helênico, pela via da iniciação, me conduz à salvação. Então, a ideia de iniciação vai ser fulcral para a gente entender, segundo Camus, essa passagem, então, do mundo, vamos dizer assim, gnóstico para o mundo cristão. A iniciação é justamente o elo de ligação, porque ela tanto precisa do conhecimento, quanto conduz à salvação. Assim como Hans Jonas, então, fez, identificando um princípio gnóstico comum a todos os vários movimentos da gnose, Camus reuniu o que, segundo ele, são os 4 temas fundamentais que se encontram no coração de todo o sistema gnóstico. Cito, o problema do mal, a redenção, a teoria dos intermediários e uma concepção de Deus como um ser inefável e incomunicável. Para o problema do mal, ele destaca o pensamento de Basílides, que teria ensinado entre 117 e 138 d.C., já no período, portanto, do que Jonas e demais estudiosos caracterizam como o da filosofia mística, quando o cristianismo, então, recebia as influências da mitologia gnóstica. Marcião, que teria vivido aí em torno de 85 d.C., por sua vez, tratou do problema da redenção, e é apresentado, como um autor antijudaico por excelência, provavelmente por sua concepção de 2 divindades, uma superior e outra mundana. Diz Camus, de maneira geral, seu pensamento, de Marcião, gira em torno de 3 pontos. Primeiro, Deus. Segundo, redenção e a pessoa de Cristo. E terceiro, moralidade. Por fim, Camus considera que os 2 últimos temas do gnosticismo devem ser considerados como intimamente ligados, com enfoque central no dualismo e, mais ainda, na relação conflituosa entre Deus e mundo. Cito Camus, não podendo colocar em contato esse nada e esse infinito, ao menos deve-se reconhecer um ou mais intermediários que participam ao mesmo tempo do infinito divino e de nossa finitude. E encontrar esses termos médios é mais ou menos o grande problema dos primeiros séculos de nossa era, um problema que vai ser enfrentado especialmente pelos primeiros cristãos, já que os gnósticos estavam satisfeitos com a sua ideia de um Deus inefável e inexprimível. Nisso, então, Camus recupera o que Jonas também insiste, ou seja, no fato de que Deus era, para os gnósticos, um princípio anticósmico. Cito Camus,
Seus sucessores, dos primeiros gnósticos, então, foram ainda mais longe, e algumas de suas expressões muitas vezes lembravam o Brahman dos Upanishads, que só pode ser definido por um não. Essa é a ideia que Jonas traduz, né, como um princípio anticósmico. Deus só poderia ser traduzido, diz Camus, por um não. O mesmo tema da intermediação também é central em Valentino, que viveu aí entre 100 e 160 depois de Cristo, segundo Camus, o mais conhecido dos gnósticos, embora não por sua vida, chega-se a duvidar mesmo da sua existência, mas por sua produção, que englobava teologia, cosmologia e moralidade, e cuja referência deu concretude à encarnação da mitologia gnóstica no cristianismo primitivo. Ora, então, para Camus, o que une os gnósticos é o fato de que todos são pessimistas em relação ao mundo, o que, então, se denota da sua análise do mal, que é o mundo, e de sua teoria da graça e da redenção, que não são outra coisa do que uma tentativa de fuga da realidade mundana. Então, de alguma forma, a gente podia usar aqui a expressão do Jonas, Camus também chega a um princípio gnóstico, todos são pessimistas em relação ao mundo. Todos os movimentos gnósticos, então, são pessimistas. Primeiro, por causa do problema do mal. O mundo está associado ao mal. E segundo, por causa da teoria da graça ou da redenção, que emite a ideia de que o homem, através do conhecimento, poderia, então, fugir dessa realidade. É isso, precisamente, que se chama, então, de niilismo. Bom, vamos tentar entender melhor essa questão, então, do niilismo agora. Em O Mito de Sísifo, Camus escreve: a hostilidade primitiva do mundo, através dos milênios, remonta até nós. Por um segundo, não o entendemos mais, porque durante séculos só entendemos nele as figuras e desenhos que lhe fornecíamos previamente, porque agora já nos faltam forças para usar esse artifício. A alusão a que a herança das metafísicas do passado é evidente. O mundo moderno tinha voltado, afinal, a ser ele mesmo, diz Camus, ou seja, destituído de todas as explicações de mundo que vinham no passado, e precisamente por isso o mundo nos escapa, e aqueles cenários, diz Camus, disfarçados pelo hábito, voltam a ser o que são. A passagem, não por acaso, se encerra com uma afirmação: uma coisa apenas, essa densidade e essa estranheza do mundo, isto é, o absurdo. Nesse sentido, o homem moderno é aquele que sente em si o vazio deixado pelas antigas explicações de mundo criadas pelas metafísicas. Vejam que o Camus, nessa passagem que eu li, diz: a hostilidade primitiva do mundo através dos milênios remonta até nós, né, modernos, né, buscamos essa hostilidade primitiva, estou falando do mito de Sísifo. Por um segundo não entendemos mais, porque durante séculos só entendemos segundo aquelas figuras e os desenhos que aquela determinada conjuntura de mundo ofereceu. Vejam que a ideia é que é entender o mundo, né, compreender o mundo próprio, então, do mundo gnóstico, né? Então, nesse sentido, o homem moderno é aquele que sente em si o vazio deixado por essa não mais compreensão, no sentido em que aqueles conceitos, aqueles argumentos, aquelas formas de explicação de mundo que vinham do mundo antigo já não servem mais para o homem moderno. Então, esse homem moderno, agora, na medida em que abandona essas explicações metafísicas, né, ele se sente, vamos dizer assim, estranho ao mundo. Ele sente, então, nas palavras de Camus, esse mal-estar diante da desumanidade do próprio homem, essa incalculável queda diante da imagem daquilo que somos, essa náusea, como diz um autor dos nossos dias, né, é também o absurdo, diz Camus. Esse sentimento é o que deriva propriamente do niilismo como estado psicológico, tal como descrito por Nietzsche, que se autoproclamava o primeiro a ter concretizado completamente o niilismo. Ora, tal afirmação deve ser compreendida no âmbito próprio da compreensão que ele mesmo faz do seu diagnóstico. Sua influência sobre Camus pode ser apontada, como faz Madoz, a partir daquela que poderia ser uma das consequências psicológicas do niilismo. Nesse texto, então, famoso, né, de Nietzsche sobre o niilismo europeu, ele trabalha com o que ele chama de consequências psicológicas, e nós poderíamos buscar em uma dessas consequências psicológicas uma aproximação, então, com o que o Camus está dizendo. A frustração advinda da consciência de ter criado uma via de fuga do mundo, algo que revela-se agora como uma busca vã que, tendo se esvaziado, joga o homem novamente no devir implacável, marcado pela ausência de sentido, que em Camus remete, então, ao conceito de absurdo, descrito como olha a expressão, divórcio entre o homem e sua vida, produzido pela ruptura introduzida pelo niilismo. Camus, leio agora uma passagem do Camus sobre esse tema. Qual é, então, o sentido incalculável que priva o espírito do sono necessário para a vida?
Um mundo que se pode explicar, mesmo com raciocínios errôneos, é um mundo familiar. Mas num universo repentinamente privado de ilusões e de luzes, pelo contrário, o homem se sente estrangeiro. Vejam como aqui o que o Camus está dizendo é este estrangeirismo é produzido por esse niilismo que advém precisamente daquilo que também o Nietzsche diagnosticou, o fim das explicações metafísicas de mundo que nós carregamos desde aquele mundo antigo até hoje. É um exílio sem solução, o mundo, né? Ele se sente estrangeiro porque o mundo é um exílio sem solução, porque está privado das lembranças de uma pátria perdida ou da esperança de uma terra prometida. Esse divórcio entre o homem e sua vida, o ator e seu cenário, é propriamente o sentimento do absurdo. E como todos os homens sadios já pensaram no seu próprio suicídio, pode-se reconhecer, sem maiores explicações, que há um laço direto entre tal sentimento e a aspiração ao nada. O niilismo de Camus, então, é o diagnóstico desse exílio, que é um desamparo, uma consciência da necessidade de sentido do homem e da ausência de tal sentido. Algo que permanece sem solução, e diante do que nem a razão consegue posicionar-se adequadamente. Portanto, não mais, nem aquela saída oferecida pelos movimentos gnósticos faz sentido mais. Esse é o agravamento do gnosticismo contemporâneo, ou, se quiser, moderno, né? Algo, então, que permanece sem solução e diante do que nem a razão consegue posicionar-se adequadamente. Nunca, diz Camus, talvez, como em nosso tempo, o ataque da razão foi tão forte. E com isso ele deixa claro que tal sentimento se liga a Nietzsche, mas também a Kierkegaard e outros, eu cito Camus. Desde o grande grito de Zaratustra, por acaso é a nobreza mais antiga do mundo, eu a atribuí a todas as coisas quando disse que acima delas não havia nenhuma vontade eterna a querer. Desde a doença mortal de Kierkegaard, esse mal que leva à morte sem mais nada depois dela, os temas significativos e torturantes do pensamento absurdo se sucederam. Pelo menos, e este detalhe é capital, os do pensamento irracional e religioso. De Jaspers a Heidegger, de Kierkegaard a Chestov, dos fenomenólogos a Scheller, no plano lógico e no plano moral, toda uma família de espíritos, aparentados por sua nostalgia, opostos por seus métodos ou por seus fins, teimaram em obstruir a vida real da razão e recuperar os caminhos retos da verdade. Todos eles partiram do universo indizível em que reinam a contradição, a antinomia, a angústia e a impotência. Camus adere ao pensamento humilhado, que se revela na consciência de que, diz ele, o fosso entre a certeza que tenho de minha existência e o conteúdo que tento dar a esta segurança jamais será superado, resultando naquilo que para ele resultando que, para sempre, diz ele, serei estranho a mim mesmo. Afinal, matar-se, em certo sentido, e como melodrama, é confessar. Confessar, diz Camus, que somos superados pela vida ou que não a entendemos. Vejam como aí há uma tensão constante entre viver e compreender a vida, né? É essa tensão, vamos dizer, essa humilhação do pensamento, né, que é precisamente descrito como o sentimento do absurdo. Portanto, o absurdo está estritamente ligado ao tema da gnose, o tema em tudo isso que eu estou tentando escrever para vocês, já estou caminhando para o final, tá, Giovanni? Justamente o tema do absurdo, na medida em que o tema do absurdo é esse desencontro entre o entendimento, entre a racionalidade e a própria vida. Então, a razão e o autoconhecimento que tinham servido de guarida para o homem diante da desproteção já não servem mais. Diz Camus, entendo que posso aprender os fenômenos e enumerá-los por meio da ciência, mas nem por isso posso captar o mundo. Nem a ciência, né, a última grande contribuição da racionalidade, nem isso pode ajudar a gente a captar o mundo. O absurdo, então, é o diagnóstico de um mal metafísico, na medida em que delineia o incômodo do homem diante do desamparo que torna o sem sentido o único sentido possível. É por isso que não podemos falar de um sentimento ou do absurdo, né, um sentimento de ou do absurdo, mas mais precisamente de um sentimento absurdo, o qual seria marcado pela falta de amparo, fundamento dos sentimentos particulares como nostalgia, desespero, desamparo ou rebeldia. Algo que é, portanto, sentido, muito antes de ser pensado, né? Então não é um sentimento do absurdo, quer dizer, não é uma coisa que chega primeiro à racionalidade, mas é primeiro vivido. É o que expressa, é o que se expressa na enigmática sentença: essa revolta da carne é o absurdo. Algo que o Camus escreve em O Mito de Sísifo,
da seguinte forma: só se encontrará aqui a descrição em estado puro de um mal do espírito. Um tal mal não é outra coisa que um mal metafísico, nascido de uma tomada de consciência sobre a falta de sentido da existência, ou melhor ainda, de um sentimento sobre a tal falta de sentido, sobre uma profunda privação de um sentimento que liga o homem ao mundo. O suicídio, então, aparece como manifestação do niilismo absoluto que leva à negação total da vida, da própria vida. Em suma, em uma como se encontra em uma anotação de 1934, Camus já adianta o que tematizará anos mais tarde o mito de Sísifo. Diz ele: amanhã tudo mudará. Amanhã. Repentinamente descobre que amanhã será igual, e depois de amanhã, e todos os demais dias. E esse irremediável descobrimento o esmaga. Ideias como essas fazem alguém morrer. Por não suportá-las, alguém se mata. Ou, se é jovem, faz frases com ela. Aí a Michele pode fazer festa, né, a Michele, com essa última expressão, porque ela trabalha com a questão da arte, né? Ou, se é jovem, faz frases com ela, um absurdo. Essa falta de sentido da vida é, portanto, o convite ao suicídio, cujas formas genéricas são resumidas em suicídio individual, filosófico, lógico e superior, ou pedagógico. Ao final, Camus conclui que não há compatibilidade entre o absurdo e o suicídio, como se sabe, porque se a tomada de consciência do homem diante de sua existência produz um desencanto, então as diferentes crenças religiosas, diferentes ideologias políticas e até atos desesperados, como suicídio ou assassinato, podem ser entendidos como tentativas de superar o desencanto existencial. Todas essas são, por isso, novas formas de fuga. E mais ainda, especificamente o suicídio, é uma aniquilação da consciência. Ora, quem afirma, como já dissemos, tudo começa com a consciência e nada vale mais do que por ela, não pode resignar-se a aceitar que o suicídio é a única solução para o impasse do sentimento absurdo. Essa força da consciência também remeteria a gente a um tema agnóstico, porque justamente remete à força da razão que tenta compreender mesmo onde isso é impossível, né? Então, o suicídio seria um atestado do fracasso da consciência. Encontrar uma via de superação do absurdo ainda no horizonte da consciência só é possível, afinal, pela via da revolta. Ora, se o suicídio não é mais do que uma interpretação errada da tentativa de superar o absurdo, analisado em Mito de Sísifo, o assassinato também não é em Um Homem Revoltado. Ivan Karamazov, afinal, está errado, diz Camus, ao achar que o crime encontra legitimidade diante da morte de Deus, porque sem o divino, tudo está permitido. Para Camus, esse é o equívoco da liberdade moderna, que continua presa em termos nietzschianos, ao antigo ideal, embora em perspectiva negativa e estéril, ou seja, ela ainda não encontrou a única via possível de enfrentar o niilismo, que é a criação de novos valores, tarefa resumida por Zaratustra no apelo pela fidelidade à terra. O absurdo, afinal, precisa ser superado, diz Camus. Se, portanto, era legítimo levar em conta a sensibilidade absurda, fazer o diagnóstico de um mal, tal como se encontra em si e nos outros, é impossível ver nesta sensibilidade e no niilismo que ela supõe mais do que um ponto de partida, uma crítica vivida, o equivalente no plano da existência à dúvida sistemática. Em seguida, diz Camus, continua, é preciso quebrar os jogos fixos do espelho e entrar no movimento pelo qual o absurdo supera a si mesmo. Ora, essa autossuperação do absurdo é produzida, então, em outras palavras, pela revolta. O homem revoltado, assim, não é outra coisa do que um esforço para compreender como as manifestações políticas e ideológicas da modernidade, tanto as burguesas, né, quanto as revolucionárias, como se sabe, mantêm o niilismo como uma origem comum, como sua origem comum. A tentativa de fuga, mobilizada pelo mesmo sentimento de desamparo diante do mundo que deu origem às metafísicas antigas. Com essas ideologias, vale lembrar, o niilismo haverá de mostrar o seu potencial de destruição, né, pela via aí dos horrores, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. De um lado, é preciso reconhecer que a modernidade, então, é marcada por um crescente movimento de esvaziamento dos ideais transcendentes em nome de uma imanência mais radical, que acabou levando ao esvaziamento dos valores supremos e ao advento do niilismo, e a consequente crise do sentido intrínseco dos valores, agora submetidos à pura conveniência histórica, onde reina a liberdade humana. De outro, para Camus, a modernidade, né, por outro lado, a modernidade
ainda guarda uma relação direta com os gregos e os cristãos, reconhecendo os segundos como opostos aos primeiros, no sentido de que eles teriam, devido ao gnosticismo, então, fortalecido uma visão de mundo que afastou a humanidade de uma visão afirmativa da existência, tal como lemos em várias obras de Nietzsche, por exemplo, a começar, como eu já citei aqui, pelo Nascimento da Tragédia. Então, para terminar, nesse sentido, a conectar esses três aspectos da história ocidental, Camus demonstra a continuidade entre o cristianismo e a modernidade, ao mesmo tempo em que acentua a sua diferenciação em relação à cultura grega antiga. Ou seja, voltando à tese inicial, os gregos são a única alternativa que o Ocidente já construiu. Nesses termos, então, o esforço de Camus é muito próximo daquele que ele leu no Nietzsche, mudar os conceitos que serviram para explicar a modernidade. Ou seja, demonstrar que a interpretação da superação da transcendência cristã pela afirmação da imanência moderna não é a última palavra nesse diagnóstico. Longe disso, trata-se mesmo de reconhecer a modernidade em sua relação íntima com os ideais cristãos, para o que serve de exemplo, precisamente, a descrição dos totalitarismos revolucionários de O Homem Revoltado. Também Nietzsche via, por exemplo, na ascensão da democracia e do socialismo, além do antissemitismo, continuidades dos idealismos próprios do cristianismo. Tudo isso, no caso de Camus, estaria associado a um sentimento de vazio próprio da vida moderna, em geral produzido pelo empobrecimento da qualidade das experiências e pelo estreitamento ou fechamento dos horizontes humanos. Embora tal diagnóstico possa favorecer ou confirmar a tese de Jonas, identificando certo anseio religioso subrepticiamente, palavra difícil, né? Não sei por que eu escrevi isso, né? Vou tirar. Subrepticiamente mantido ao longo da sua vida e obra, é importante destacar que Camus jamais deu pista que pudesse confirmar tal perspectiva. Na verdade, bem ao contrário, ele negou sistematicamente que esse anseio fosse comparável a qualquer realização cristã. Então, aqui a gente tem que fazer uma espécie de conceder a Camus, né, isso que ele diz, não, isso aí não tem nada a ver, quer dizer, eu não tenho saudade nenhuma de fundamento, né? A análise da metafísica cristã nesse primeiro ensaio poderia ser compreendida, então, como parte de uma tentativa de compreender a própria modernidade, como eu já disse, como essa crise marcada por um anseio por realização que era própria do cristianismo, mas que agora já não consegue mais encontrar aonde desaguar, né? Diante dos cristãos e dos modernos, então, os gregos são alegres e despreocupados, a ponto de se contentarem com uma justificativa esportiva e estética da existência, algo que se revela pela retidão dos seus templos e que expressa uma espécie de dístico que Camus chama de evangelho. Nosso reino é deste mundo, escreve Camus. Camus faz referência à frase de Marco Aurélio, tudo se ajusta a mim, meu universo que se ajusta ao teu propósito, para expressar a ideia de que o homem grego se encontra conciliado com o mundo, uma conciliação que é mediada pela racionalidade. Embora essas afirmações não possam servir de posição, não possam resumir a posição, ademais dúbia e ambígua de Camus em relação aos gregos, é possível encontrar nelas, então, pelo menos uma parte das arguições que ligam gregos, cristãos e modernos a um mesmo tipo de mundo, embora relacionando-se com eles de forma divergente em vários pontos, algo que, no pensamento grego, diz Camus, prefigura o cristianismo, enquanto outra coisa o rejeita de antemão. Então, de alguma forma, falar deste mundo grego é, no fim, falar de uma espécie de capacidade que os gregos tiveram de conciliação entre o homem e o mundo, coisa que, então, nem os gnósticos, nem os cristãos e nem os modernos, cristãos e modernos, como então neognósticos, puderam resolver. Gente, muito obrigado, desculpa pelo tempo, Giovanni, eu estou à disposição para as críticas que vocês tenham e contribuições. Não, tranquilo, acho que na verdade, se desse para falar mais ainda, ia ser bom ainda, né? Como eu estou na posição de moderador, né, acho que eu tenho o privilégio aí de abrir as perguntas, né, com uma pergunta própria mesmo, né. O Hans Jonas, alguns comentadores, né, lembro na época que eu estudava mais Hans Jonas, né, eles colocam que a questão central da filosofia de Hans Jonas é resolver o dualismo, né, que impregnou o Ocidente. Como você fala assim, em Hans Jonas só existe um problema filosófico realmente sério, o dualismo, né? E nesse sentido,
eu gostaria de perguntar, que é claro, é uma temática que foi abordada na fala, mas eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais ampla, no sentido de, será que dá para pôr a filosofia de Camus como uma espécie de dualismo? Legal, eu concordo, o Jonas, esse é o problema do Jonas, como é o problema de Nietzsche, eu acho que é o problema da filosofia contemporânea, né, como vencer esse dualismo, e principalmente como vencer o filho bastardo do dualismo, que é o niilismo, né, esse niilismo porque ele é uma derivação do dualismo na medida em que ele é uma negação do mundo, né. Então, assim, como é que eu leio Camus, assim, acho que deu para entender, né, essa leitura tenta mostrar como Camus faz um diagnóstico disso, né? E talvez é aí que a gente devia é por aí que a gente devia se deter, né? Quer dizer, toda a obra do Camus, e eu acho que esse texto inicial aí da agregação é uma manifestação disso, é uma tentativa de mostrar como é que a modernidade, né, o homem moderno, ele vamos assim, se apresenta, ele se caracteriza, né, por vamos dizer assim, por esse sentimento, né, de estranhamento. Isso não significa, no meu ponto de vista, que o Camus esteja fazendo qualquer juízo sobre isso, ou seja, é certo, é errado, e aparentemente não, inclusive, aparentemente ele não está de acordo com isso, porque como eu tentei apontar mais para o final, várias teses do Camus, principalmente no Homem Revoltado, mas em outros textos todos, parece que fazem referência a essa ideia mesma da conciliação ou da reconciliação. Quer dizer, esse diagnóstico, talvez no Camus, como eu acho que é também em Hannah Arendt, como eu acho que é em Hans Jonas, e em vários autores que trabalharam com essas temáticas aí, né, também é uma tentativa de conciliação. Quando eu falo do Hans Jonas, por exemplo, o que é a responsabilidade, se não um novo tipo de vínculo com o mundo, né? Quer dizer, se a indiferença foi a marca da filosofia existencialista, o que ela mais, né, explicitou, então a responsabilidade podia ser uma nova tentativa de vinculação importante e conciliação com o mundo, né? E todo o apelo do Jonas ao último degrau da liberdade, que é precisamente a racionalidade, não seria outra coisa senão parte dessa mesma estratégia, né? Mais do que o Nietzsche, eu acho, esses autores explicitaram, assim, como é que a gente vai fazer, né, diante desse diagnóstico. Quer dizer, diante desse diagnóstico, precisamos reconciliar, a gente precisa se reconciliar, né, com o mundo. Acho que é por aí. Perfeitamente. Esclareceu muito bem. Eu acho que eu vou dar prioridade primeiro para as perguntas feitas aí pelo microfone, até por uma questão logística de tempo. Então, o Igor, que está ali com o nome do Rafael, mas é o Igor, né? Pode fazer sua pergunta. Obrigado. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Obrigado. Primeiramente, parabéns, professor Gelson, pela exposição. No começo, né, você tinha falado que não era especialista em Camus. Imagina se fosse especialista em Camus, né? Acho que seria mais ainda do que conseguiu aí tocar em temas que, de fato, os camusianos tradicionais acabam não tocando tanto, mas que tem pessoas trabalhando nesse sentido aqui no Brasil e em algumas outras partes, claro, do mundo, que é extremamente necessária, né? Porque, querendo ou não, o Camus pautou, sim, esses temas, né? Alguns tentam colocá-lo só na questão do Camus político, do Camus jornalista, artístico e tal, mas esses temas também são muito caros e muito importantes, né? E aí, a sua fala, ela serviu muito para alinhar o que o Rafael falou ontem do Mediterrâneo, o que o Caio falou antes de ontem em relação à absurdoterapia, e o que o Rafael Luiz, né, que é um professor lá da USP, falou no primeiro encontro, que foi justamente essa questão de um retorno aos pré-socráticos que o Camus tinha, no sentido de observar o mundo grego, né, como original, como na tua fala foi exemplificado belíssimamente, e estava surgindo ali, no terceiro desdobramento do Camus, né, na parte do mito de Nêmesis, uma preocupação de perceber como o mundo helênico se transformou em cristão, né? Como é que isso foi acessível, né? Como é que esses caras
que acreditavam em deuses e tudo mais, né? Houve essa transformação essa que a gente bem sabe marcou a história ocidental, né? E isso preocupa o Camus a partir do momento da morte de Deus, né? A superação dos valores, quando ele leu Spengler e coisas do tipo, né? E aí eu queria tentar puxar mais um pouquinho de ti nesse sentido, né? Porque o que o Camus faz é um diagnóstico do tempo e da sua geração, né? Se a gente tentar fazer isso hoje, né, professor Gelson, né? Ainda há tempo desse retorno aos antigos, né? Ou o que a gente precisa fazer mesmo é observar, se desdobrar das tecnologias que a gente tem, do transhumanismo, né? Que é uma pesquisa sua. Então, a gente está meio que dividido, né? O homem de hoje. Ou a gente retoma a esse pensamento que o Camus tinha do passado, né? Para tentar ver onde foi que a gente se perdeu, ou a gente segue, né? Obrigado pela exposição, professor. Obrigado, Rafael. Primeiro, uma questão assim mais histórica, né? Eu acho que tanto o Camus quanto o Jonas, eles têm uma ideia muito clara, assim, por exemplo, desse ponto de virada, né? Qual foi o ponto de virada? Talvez o Jonas seja bem mais explícito, porque, enfim, trabalhou mais, né, sobre essas coisas. Para ele foi Alexandre Magno, né? Alexandre Magno teria sido o grande ponto de virada, porque justamente a expansão do Império Alexandrino teria levado ao Oriente, né, a racionalidade, todo esse esforço, digamos assim, monumental de domínio, de compreensão do mundo, etc. E justamente no Oriente teria encontrado um grande obstáculo, que foram essas seitas míticas, né, as várias seitas e movimentos que depois vão se chamar de gnósticos, né? Esses movimentos, então, impediram, vamos dizer assim, o que a gente poderia chamar de ocidentalização do Oriente. Então, impediram que o Oriente fosse ocidentalizado, né, nessa perspectiva, então, da compreensão. E não só impediram, a imagem que poderia ser uma espécie de mola, né? Você tem uma mola que, no primeiro momento, impede o avanço desse movimento, mas, no segundo momento, impulsiona esse movimento de volta. Então, a volta do Ocidente sobre si mesmo trouxe todas essas marcas dessas seitas, e aí sim faz vamos dizer assim, essa conexão muito clara desses dois mundos, né? Quer dizer, eu acho que no fim, pelo menos para o Jonas, do ponto de vista histórico, esse é o momento em que essas coisas acontecem, quer dizer, é o momento em que o Ocidente e o Oriente se conectam, e o Ocidente já, né, como ele tenta mostrar, já de alguma forma disponível, né, para essas seitas, ele acaba recolhendo muito bem essas teses, e eu não analisei aqui, mas toda essa ideia, por exemplo, de um mensageiro, né, de um Deus que mora num outro mundo, esse mundo sempre é o mundo da escuridão, aqui Deus mora no mundo da luz, princípio anticósmico, né, a natureza como uma coisa que já não, né, nós temos que lutar contra, porque é ruim, tudo isso leva a gente a pensar que nós estamos vivendo na ignorância seríamos incapazes de compreender a própria situação, e aí dependeríamos do envio de Deus, né, da graça de Deus, que nos enviaria esse iluminado, esse mensageiro para acordar a gente nesse processo, então, de luta, né? E aí, Igor, pela tua questão, eu escrevi um livro todo sobre isso, né, o Negação e Poder, tentando entender como é que essa coisa toda se revelaria nos perigos que hoje a gente tem na tecnologia, né? O subtítulo do meu livro quer dizer, do desafio do niilismo aos perigos da tecnologia. Por quê? Porque justamente, veja, o que é a tecnologia primeiro? Obrigado, Giovanni, estava sem o meu aqui, obrigado por ter mostrado aí. O esforço aqui é qual? É compreender como é que esta negação do mundo, essa tentativa de fazer com que a razão, ao invés de levar a gente a essa reconciliação com o mundo, ela faz a gente constantemente tirar, negar o mundo, fugir daqui, né? Então, é essa perspectiva do niilismo que me interessa, quer dizer, como é que, de alguma forma, você tem um uso, de novo, da razão, que não como era com os gregos, uma razão, então, que favorecia a vida, etc., segundo toda essa linguagem que vem do Nietzsche, mas uma negação como então, a negação, mais uma razão
como é a razão de tipo gnóstica, que tem um serviço, que está a serviço dessa iniciação e, portanto, dessa luta contra o mundo, dessa hostilidade contra o mundo, mas é também do cristianismo, que mantém essa mesma raiz, e veja, da modernidade inteira, porque o problema ambiental, que em última instância nós vivemos hoje, ele é, em última instância, um problema que deriva dessa falta de relação com o mundo, desse desligamento, dessa hostilidade, e segundo Jonas, dessa indiferença, que é muito mais grave que a hostilidade, né? O Jonas acha que se o movimento gnóstico era hostil em relação ao mundo, a hostilidade ainda é assim, quer dizer, o mundo está aí, eu tenho que me relacionar com ele, ainda é um tipo de relação. A indiferença veja, é a completa... um completo desleixo em relação ao mundo. O mundo não me interessa em nada, nem contra eu preciso ser, né? Essa falta, e isso se revela justamente na ciência moderna. A ciência moderna, ao tirar todo tipo de teleologia, de sacralidade, enfim, todo esse movimento do iluminismo, não à toa, eu comecei lá falando meu texto com a frase do Borges, que coloca os iluministas nesse mesmo caminho, eles também criaram essa ideia, o mundo está todo iluminado, e então a razão é que nos salva, né? Essa ideia da racionalidade que nos salva, hoje se manifesta no mesmo horizonte tecnológico, quer dizer, a tecnologia acredita na mesma coisa, a racionalidade é que vai nos salvar, e a pergunta é, vai nos salvar do quê? A resposta é, vai nos salvar do mundo. De novo, a racionalidade vai nos salvar do mundo. Aliás, tem vários textos e muita coisa que pode ser escrita sobre, inclusive, seitas tecnológicas, religiões que nascem amparadas em certas visões de mundo. Se eu não me engano, o livro da Paula Sibylla, lá, O Homem Pós-Orgânico, se eu me lembro bem, tem um capítulo sobre essa coisa das religiões que nascem amparadas nesses ideais, né, de uma cyber-realidade, da gente se suicidar todo mundo aqui para a gente viver num mundo, sei lá, do computadores, ou por que não usar aqui toda a tese do transhumanismo, que leva a gente, então, a sair, a abandonar o nosso corpo, que é obsoleto, velho, mal feito, né, e entrar, olha, tudo isso é gnóstico, e entrar numa outra realidade, que seria essa realidade computacional, em que a gente pudesse habitar as máquinas, né, e que a gente pudesse ter corpos, se é que a gente precisa ter corpos, a gente teria corpos tecnológicos. Então, tudo isso, no fim, revela, Skynet, Matrix, isso mesmo. Quer dizer, de alguma forma, o que nós estamos assistindo é o mesmo uso, veja, da racionalidade, que ao invés de levar a gente para a vida, para favorecer a vida, como diria o Nietzsche, ela acabou se revelando como grande instrumento de luta e contra a vida. E não posso deixar de dizer aqui todo o uso que se faz da racionalidade tecnológica hoje, em relação, por exemplo, a essa fuga mesmo do planeta, né? Quando eu digo fuga da vida, concretamente existe hoje um uso de grana, de muito poder político, tecnológico e econômico, para que a gente possa deixar este planeta para trás, ou seja, que a gente possa fugir desse planeta, né? Aqueles experimentos dos ricões lá do Texas, inspirados pelo Elon Musk e sua turma, é só uma ponta do iceberg de uma tentativa que, aí eu tenho que lembrar do Bruno Latour, no seu livro Onde Aterrar, ele descreve como uma tentativa de abandono daquilo que tinha sido historicamente o ideal básico do mundo político, que é justamente a ideia de um mundo comum, da construção de um mundo comum. Esse sonho de construção de um mundo comum já não é mais partilhado pela elite do mundo, que agora já não acredita mais nisso, porque sabe que para viver do jeito que eles querem viver, não tem mundo para todo mundo. Não tem mundo para todo mundo. O mundo, né? Então, veja, ao invés de eu me relacionar, me reconciliar com o mundo, que passaria, bom, aí no meu ponto de vista como jonasiano, por um novo estilo de vida, por um novo tipo de relação com a natureza, etc., como a gente estava falando ontem, né, Giovanni, na tua apresentação, até citei aquele livro do psicanalista norte-americano, lá, A Última Criança do Mundo, né, A Última Criança na Natureza, que ele fala de déficit de natureza. O que é déficit de natureza? É que nós estamos totalmente desligados do mundo. A gente não, né? Então isso tudo nos leva a pensar que a tecnologia é mais daí o Heidegger teria toda a razão, né? É o último, no sentido mais recente capítulo da história do niilismo. A tecnologia é o mais recente, o último e o mais recente capítulo da história do niilismo, porque ela faz parte da história de negação da vida. Desculpa, acabei me alongando. Não, né? Perfeito, professor, perfeito. Só um segundo, né?
perfeita a fala que não há mundo para todo mundo, né? E eles não querem, no final das contas, serem genocidas e nem escravocratas, de novo, né? Porque tem a questão da culpa, né? Perfeito, professor. Isso mesmo. É sempre interessante, né? Essa fuga do planeta acaba sendo indiretamente uma fuga da própria physis, né? Então tem todo o substrato gnóstico, né? Agora eu vou passar pro... Se alguém quiser falar aí no microfone, é só solicitar, por favor, né? Mas eu vou pegar aqui as perguntas aqui que vem vindo aqui também no chat, né? Vou começar pela da própria Michele, que perguntou qual das obras do Nietzsche, quais obras do Nietzsche que você enxerga mais influência no pensamento do Camus? Então, Michele, o Camus, neste momento aqui, quer dizer, estou pensando aqui no primeiro, vamos dizer, na primeira parte, os estudos do Camus, etc., né? A gente vai ter o Camus muito ligado ao Nietzsche vamos dizer assim, do Nascimento da Tragédia, né? É bom lembrar, inclusive, que o Camus tem um ensaio, né, nessa época aí sobre Nietzsche, né? Um ensaio sobre a música, né? Que não é bem sobre Nietzsche, mas é um trabalho, né? Que foi inspirado por Nietzsche, de 1932. Então ele tá aí muito influenciado por esse Nietzsche aí do Nascimento da Tragédia, né? Mas a gente tem que lembrar que o Zaratustra vai ter uma influência enorme sobre o Camus, né? Quer dizer, é o grande livro, e esses caras aí estão... Eu falo, esses caras, né, os existencialistas, são muito ligados, né, nesse livro, e obviamente esse livro também é um que vai ter grande influência, até onde eu sei sobre o Camus, né? Eu destacaria esses dois textos, mas eu acho que aquela tese que eu citei aqui do Peter Zond, sobre o ensaio sobre o trágico, né, o nome do livro dele, em que ele diz, então, que o Nietzsche foi não só um filósofo da tragédia, mas um filósofo trágico. Eu acho que essa é a questão do Camus, quer dizer, para o Camus, o Nietzsche é, sobretudo, um filósofo trágico, quer dizer, embora não tenha escrito necessariamente sobre isso, eu acho que o problema do Camus, e é o que leva a gente a pensar todo o problema do dionisíaco e assim por diante, né, na obra do Nietzsche, é o problema do trágico, né? O trágico, então, é diferente da tragédia, porque é como se a tragédia fosse o que tem aí no Nascimento da Tragédia, ou seja, é esse livro, né? Esse livro aí é sobre o Nascimento da Tragédia. Mas quando o Nietzsche rompe com Schopenhauer, né, em 76, e o Wagner e todo aquele projeto, ele entra num outro espírito de aproveitamento, entre aspas, dessas teses da tragédia, que a gente chama de trágico, justamente, precisamente na medida em que o trágico é uma forma de compreensão do estado de existência do homem no mundo, quer dizer, de um estado de existência. E esse estado de existência é um estado conciliador. O trágico é, sobretudo em Nietzsche, um conceito conciliador, para usar aqui essa expressão que a gente viu aqui. Por quê? Porque justamente o trágico é olhar para a vida na sua parte negativa, a sua parte, né, difícil, pesada, etc., mas não querer fugir dela. Quer dizer, olhar para o mundo e enfrentar, né? Aquela famosa frase do Nietzsche, né? Quer dizer, era isso a vida? Pois eu quero tudo de novo, né? Essa é a expressão máxima da tragédia, para o que, então, o fenômeno do deus dionisíaco, né? Seria o grande personagem, porque ele festeja esse lado inebriado, dolorido, carnal, orgiástico, etc., que é descontrolado, instintual, pulsional, esse tipo de coisa, que a nossa tradição demasiadamente, vamos dizer assim, apolínea não valoriza. Quer dizer, a ideia de Apolo como deus da luz, da claridade, né, o deus do limite, da medida, isso aí tudo entra em descrédito na tradição, entra em crédito na tradução, levando colocando de lado, precisamente, esse lado dionisíaco. Nietzsche, então, quer recuperar isso. Lembre que eu falei aqui, mas uma das últimas coisas que o Nietzsche escreveu foi Dionísio contra o crucificado, né? Ou seja, vejam bem, é o mundo grego contra o mundo cristão, é a tese do Camus. Então, Michele, eu acho assim que, mais do que uma obra, assim, eu acho que o Nietzsche tem uma influência enorme do ponto de vista do conceito, e eu destacaria aqui o conceito trágico sobre a obra do Camus. Perfeito, perfeito. O Rafael tem propriedade no assunto, né? Porque o mestrado dele foi sobre isso, né? Ele quer falar aí alguma coisa. Microfone. Opa. Agora sim. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, primeiro desejar bom dia a todos.
Já bom dia aí, professor Gelson, um prazer ter sua participação aí no nosso ENEPAC. Queria também aí comentar, o Jefferson aí falou do Igor, que está inteiro, né, nessa maratona nossa aí, que está chegando ao final, e ele correu ela quase inteira. É muito legal ver esse processo todo, ver toda essa gente reunida aí. E essa fala da tragédia dentro da obra do Camus, ela me é bastante cara. Eu queria fazer também um comentário e deixar uma pergunta. Eu nem sei se é uma pergunta, mas pedir, na verdade, uma oportunidade para ouvir mais um pouquinho do professor Gelson a esse respeito, né? O Camus, ele fala a respeito de tragédia numa conferência que ele deu a respeito da obra do Bruce Parra, e ele vai tratar disso em vários momentos durante a obra. E a tragédia, ela surge em determinados momentos da história do Ocidente, justamente quando essa questão da mediação entre pares opostos, entre valores opostos e igualmente legítimos se coloca, né? Então, essas questões que eram muito presentes na época dele, entre igualdade e liberdade, entre a intensidade do desejo da vida e as questões da moral, e são questões que por milênios... Perdão, só um minutinho, que eu tô com o interfone aqui, eu tô sozinho em casa, já continuo, peraí. Eu pensei que era daqui de casa, até. E o Plinio achou que era aqui de casa, tanto que ele latindo aqui, porque ele falou, meu Deus, vai atender, não vai atender, e saiu correndo. Desculpa, gente, coisas da vida online, das teleconferências. E o Camus, ele tenta resgatar e até propor essa perspectiva que tem um fundo helenista muito grande, tem um fundo da vida mítica muito grande, como alternativa a essa cristandade que se esvaiu. Só que isso também acaba não trazendo um problema, porque a gente fala em alternativa entre essa perspectiva antiga, essa perspectiva arcaica, e essa perspectiva moderna. Só que essa vida da forma mítica, essa prática mais helenista, ela tem um pressuposto que é de um modo de vida, que é de um ethos, que para nós, contemporâneos, me parece perdido. Então, é como se a gente não fosse capaz nem de viver o mito e nem de viver a linearidade. A gente não consegue nem viver o círculo, nem viver a linha reta. E isso acaba sendo também uma condição trágica. É como se a gente... Isso eu acabo dialogando um pouco com o Willem Flusser, né? É como se a gente tivesse que buscar novamente se tornar religioso pela saída dos fundos, né? Pela porta da cozinha. Porque a gente não consegue também essa vida dos helenistas. Tem mais um fã do Flusser aí, show de bola. Isso não é, talvez, né, mais do que essa compreensão do que é o helenismo em Camus, do que é a crítica da modernidade, o grande problema de fundo, porque a gente também não é capaz dessa vida mítica, a gente também não é capaz dessa vida da participação em atos recriadores, onde a gente participaria da criação e da renovação do mundo. A gente não está numa encruzilhada e a construção da saída disso, acaba sendo até trágico para a gente que estuda o Camus, porque eu imagino, né, um dos possíveis caminhos que a gente poderia ter encontrado no ciclo da medida, e essa é uma resposta que não veio, né? Então, isso não acaba sendo um problema, porque tudo bem, a gente tem essa questão de o helenismo como alternativa dentro da vida do Ocidente ao que foi o cristianismo, ao que é o cristianismo, só que, da mesma forma que não somos mais cristãos, também não somos mais arcaicos. E eu não sei como que a gente lida com essa questão e com esse problema, não sei se eu consegui me fazer claro, porque é uma questão que, para mim, depois da tese, depois desse tempo de estudo aí com o Camus, com os textos que me vieram a partir dele, também não me é clara. Não sei se eu consegui me fazer claro, professor.
Obrigado, Rafael. Se não está claro para você, não vai estar para mim, cara. Eu lamento, mas você estudou muito mais que eu, Camus, né? E eu, cara, eu tenho uma intuição, assim, né? Eu tenho uma intuição. Eu acho que nenhum deles fala disso, assim, nesse sentido, sabe? De como se a gente tivesse que retornar à moralidade. Eu diria, desculpa, à moralidade, ao helenismo. Isso seria moral, isso seria refundação de moralidade, né? É como se a gente tivesse que refundar um paraíso perdido, assim. Embora o Nietzsche, por exemplo, nos engane muito sobre isso, porque ele faz, né, muitas afirmações que, assim, tiradas às vezes um pouco de contexto, e elas soam muito assim, como se Nietzsche realmente quisesse que a gente voltasse a viver como os gregos viviam, né, um pouco nessa perspectiva. Não sei se eu entendi bem a tua questão, mas me parecia isso. Então, eu acho que, assim, eu realmente acho que nenhum deles, assim, nesse sentido, nem o Camus, nem o Nietzsche, esses autores, eles que diagnosticaram esse problema e que encontraram no helenismo essa alternativa ao cristianismo e à modernidade. Uma coisa é dizer, o helenismo é uma alternativa, né, a isso. Outra coisa é dizer que a gente deveria voltar a viver essa alternativa. Eu acho que essa alternativa é uma espécie de paradigma, entende? E muitas vezes inventado, até mesmo poeticamente, né? O Nietzsche foi acusado disso, né? Quer dizer, quem disse, gente, isso é uma ilusão que nós temos, né? Que esse mundo todo, do mundo grego, era assim, tão bonito, esbelto e etc., como a gente imagina, né? Como ele foi desenhado, né? A gente sabe. Se fosse essa beleza toda, nem teria acontecido o cristianismo. Isso mesmo, teria sido um grande obstáculo para o cristianismo, né? Isso mesmo. E a gente sabe que no caso do Nietzsche é o Winckelmann, né? Que teve uma grande influência, as leituras, vamos dizer assim, apaixonadas, né? De um helenista que o Nietzsche teve contato e que, enfim, influenciaram isso. Então, eu acho que é muito mais a volta para um paradigma, sabe? Quer dizer, por isso que eu estava falando com a Michelle sobre a coisa do trágico. Por exemplo, o trágico é um conceito interessante. Não é voltar a viver as tragédias, ou sair por aí, por exemplo, sei lá, a gente vai ser Dionisia, todo mundo, né, quem quiser fazer suas orgias, que faça, não tenho nada contra, mas isso você pode pleitear que todo mundo sai por aí fazendo orgia, que todo mundo tem que viver desse jeito, viver bêbado, sei lá, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, o Dionisíaco é o quê? É uma espécie de alternativa, porque aí que está o outro dilema. O outro dilema é a razão. Aí sim, uma inebriação, a gente vive inebriado pela razão. A escola de Frankfurt inteira se ergueu contra isso, não é assim? A famosa passagem da dialética do esclarecimento sobre o Ulisses lá, que entope os ouvidos de cera dos seus remadores, etc., né? E a escola de Frankfurt vai rir disso, vai falar, como é que o cara não se deu conta que quer dizer, como é que a tradição não se deu conta de que toda essa tentativa de limpar a razão de qualquer resquício, né, dar um banho na racionalidade, qualquer resquício de misticismo, de coisas mitas, de mito, não daria nisso, quer dizer, na própria mitificação da razão. A razão é um tipo de mito. Então, aí é que está o dilema, quer dizer, a moralidade ocidental ela é tão forte que ela se tornou justamente alguma coisa, um monolito contra o qual nós temos poucas armas. E daí, sim, buscar este mundo antigo é buscar algum tipo de instrumento teórico, existencial, capaz de nos ajudar a enfrentar, colocar em questão, divergir, então, desse tipo de horizonte, de sentido que foi dado pela modernidade, nessa continuidade entre o gnosticismo e a modernidade. Então, eu acho que é muito mais essa estratégia do que necessariamente a gente pensar. De fato, eu aí está totalmente de acordo com você, acho que assim, o mundo é outro, nós não podemos mais ser gregos, né, e talvez nem os gregos tenham sido gregos do jeito como eles são descritos, então o que nos coloca, de fato, numa espécie de horizonte teórico, né, existencial, para não dizer teórico, um horizonte existencial no qual a vida tem que passar por esse crivo aí que não seja... que na verdade encontra uma espécie de porosidade nesse monolito da razão. Acho que esse é o grande dilema, né? O Nietzsche só volta, eu acho, a Dioniso, aos gregos por causa disso, né? Porque ele quer, na verdade, questionar e daí ele faz muito forte essas tintas, né? Coloca muita tinta aí no mundo grego, muita paixão nesse negócio. Essa descrição toda muito acentuada é uma espécie de, como eu gosto de chamar sempre, de linguagem compensatória do Nietzsche. O Nietzsche tem uma linguagem compensatória, ela não pode nos enganar, né? Eu acho que o Camus também tem isso.
ainda mais se tratando aqui de um, vamos dizer assim, de um literato, né, que sabe muito bem usar a linguagem, né, e essa linguagem é muito compensatória, ou seja, eu sei que eu estou lidando contra monolitos muito grandes, eu preciso me contrapor a eles com instrumentos bem fortes também, bem afiados, vamos dizer assim. Basicamente é uma linguagem forte que visa enfrentar um problema grande e forte também, né? E sim, é perfeito. O Camus, em nenhum momento, ele vai propor uma volta à vida trágica, à vida grega, helenista, porque isso não é possível. Eu acho que a sua resposta foi perfeita, no sentido de que é mais uma perspectiva de que as coisas nem sempre foram assim e que nesse momento a gente pode construir um caminho que não o de trocar uma teleologia por outra, ou de tentar ficar reerguendo estranhas catedrais aí a partir das sombras do Deus morto. Então, obrigado mesmo pelo diálogo aí, pela resposta, professor. Sempre satisfatório aí ver o crossover de dois gigantes, né? Mas o Londe acompanhou bastante aí também o evento todo. Quer também falar aí? Fique à vontade. Londe, eu não sei. Né? Alô, bom dia para todos vocês, os professores. Eu venho acompanhando, inclusive, de antemão, deixo bem claro. Estão me ouvindo, não estão? Estão me ouvindo? Eu tive o prazer de poder assistir a aula do professor Rafael, fiquei extremamente, vamos dizer assim, em porquê, né? O meu juiz suspendeu diante da sua fala ontem, o professor Rafael. Gostei muito da fala dele ontem. E dos demais, né? Obrigado. E também apresentaram. Viu? A minha questão é sobre essa passagem do mundo antigo para o cristianismo e do cristianismo para a tecnicidade, para a modernidade, para o estado de bem-estar social. Eu vejo assim que, mediante o que nós já sabemos, eu vou aqui apenas relatar o que vocês ensinam nós, né? Que a questão do conhecimento, que parte a partir do momento em que Sócrates começa a fazer as suas perguntas, cujas perguntas elas acabam causando problemas a ele, e parece-me que ele não quer uma verdade, mas ao mesmo tempo, sim, ele quer uma verdade, mas seguramente, mais do que uma verdade, ele quer o significado das coisas, parece que ele quer a acuidade quando ele faz a pergunta o que é isto, o que é o amor, o que é a justiça. Mas eu fico aqui no campo da verdade. Parece que o conhecimento, a partir de Sócrates, a partir dos gregos, né? A partir dos gregos, mas que se consolidou com Sócrates. Esse conhecimento, ele busca a verdade. Essa verdade, ela não quer dizer, na minha concepção, e aqui eu não estou sendo um Gorgias, mas parece-me que a verdade, ela se consolida à medida em que nós estamos, ou ao mesmo tempo estamos precisando de sentidos, ou ao mesmo tempo, ou por um outro lado, melhor dizendo, estamos cheios de sentidos, e esses sentidos já não nos bastam, e aí precisamos de outro sentido. Eu estou dizendo isso porque, veja só, a minha observação. Quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu dou aula para o ensino médio, e eu falo da verdade, da busca pela verdade. Geralmente, eu falo para as crianças que assistiram o Sítio do Pica-Pau Amarelo que o sítio sempre foi tido como uma verdade. E quando a gente descobre que ele não é verdade, que ele nunca existiu, que a Tia Benta não existiu, enfim, que todos os personagens, tanto aqueles que representam o mundo real, o mundo nosso, quanto aqueles que representam o mundo fictício, embora todos façam parte do mundo fictício, não é verdade, nós encontramos a não-verdade, e essa não-verdade acaba nos entristecendo, né? A não-verdade está embutida na verdade, que é, sobretudo, o desconhecido para nós até então. Então, a gente descobre que o sítio não existe, que é apenas uma ficção. A gente descobre a não-verdade, esse desconhecido que estava ali, e toda a nossa fantasia cai por terra, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a se ancorar em uma outra muleta,
A muleta até então, anterior, seria a fantasia, mas a muleta agora é o conhecimento. A gente começa a dizer, mas eu estou descobrindo isso porque eu tenho conhecimento. O conhecimento é exatamente isso, ele vai consolidando as verdades e parece-me que é em busca de sentido ou em busca de outros sentidos, como eu já disse. O que é que acontece na minha observação? O mundo grego é exatamente, né, essa verdade que havia, e essa verdade quase que indiscutível durante um bom tempo, mas uma verdade que, no momento, eu não sei, no momento histórico, né, cronologicamente falando, essa verdade acabou precisando ou carecendo, ou faltando a ela, né, algo mais, algo mais. E aí, por conta disso, ou por falta de sentidos, né, que lhe faltava, ou por um acúmulo de sentido que havia demais, né? E aí uma busca por um outro sentido que pudesse dar mais sentido à vida. Aí surge o quê? Surge, né, essa descoberta de que, olha, o conhecimento agora atravessa o mundo grego e descobre que ele já não é mais necessário. Em outras palavras, eu vejo que parece que o desconhecido ou a não verdade, entre aspas, aí foi vista e aí parte-se para se consolidar um novo padrão de verdade, um novo padrão de sentido, e o cristianismo ele substitui o mundo grego. E nós sabemos que houve um trabalho muito colossal dos padres da igreja patrística, a partir dos próprios padres ali, os pais da igreja, Inácio de Antioquia, né? Enfim, Clemente de Roma, eles começam a fazer isso, mas isso vai se afunilar ou vai ficar, vamos dizer assim, no cume, né? Quando Agostinho, já quando se consolida a patrística de Agostinho, quando eles absorvem a filosofia grega para poder dar sentido à fé cristã. Então, a fé cristã, como o professor acabara de falar, citando o próprio Camus, aí a fé cristã ela passa a ter, né, um fundamento maior à medida em que eles se apropriam da filosofia grega para fundamentar a fé cristã. E aí, à medida em que eles fundamentam a fé cristã, essa fé cristã, do ponto de vista, a partir de um viés filosófico, né? E aí a gente sabe que nem sempre houve uma ruptura, né, total, as rupturas acontecem, mas o que é do mundo anterior sobrevive ao mundo que lhe sucede, né? A filosofia grega foi precisa ela, foi necessário ela para que fundamentasse a fé cristã, e ela foi fundamentada e foi consolidada. E à medida em que ela foi consolidada, porque até então não se acreditaria numa religião de um judeu, que pertencia a uma religião considerada como infame pelos romanos, né? Um camponês, vamos dizer assim, que foi assassinado, vencido por Roma. Como acreditar num indivíduo como esse, como sendo um Cristo, Messias, Salvador? Mas aí vem todo o arcabouço filosófico e teológico, e aí funde uma verdade, né? Essa verdade é consolidada e essa verdade acaba tomando o seu espaço, vai acabando crescendo até fazer com que os até então gregos, romanos, que acreditavam em seus deuses, perdessem a noção de seus deuses. E à medida que você perde a noção de seus deuses, eles deixam de existir, como o cristianismo está deixando de existir em boa parte da Europa. Ora, se eu não creio mais em Deus, no Deus judaico-cristão, ele deixa de existir, assim como os deuses gregos deixaram de existir. Então, o meu pensamento é exatamente isso. O nosso conhecimento, ele é contínuo, ele é um fluxo constante. E ele existe, parece que, né, nos empurrando para a consolidação de verdades. E essas verdades vão sendo substituídas por outras, e agora nós temos a técnica, né? Nós temos o estado de bem-estar social, o welfare state, nós temos agora, enfim, o homem que pode ir para a Lua, o homem que pode comprar uma cidade, né, em Marte, enfim, nós temos tudo isso. E aí vamos consolidando verdades para dar sentido ou fugir de um acúmulo de sentidos. É só isso mesmo. Obrigado. E se eu disse alguma besteira, por favor, corrijam-me.
eu fico assim, concordo com você, assim, viu, Londe? Eu acho que é isso mesmo, o tema da verdade é o tema mais interessante, assim, né? O Nietzsche é o grande tema, um dos grandes temas, né, da obra do Nietzsche. O Nietzsche associa a verdade já a uma interpretação, portanto, a verdade já é uma moral, né? Dizer que alguma coisa é verdadeiro já é, de alguma forma, fazer parte de uma determinada perspectiva de vida, né? E no caso do Camus, eu acho que o Camus, como eu tentei mostrar aqui no caso do absurdo, também é um tema, porque justamente o absurdo é uma tentativa de compreensão, portanto, uma tentativa de mostrar como as questões da verdade, como a verdade tal, através dos seus conceitos, etc., não dá conta da compreensão do mundo. Então, o homem tenta, porque ele tem racionalidade, mas ele nunca encontra. O mundo não se deixa aprisionar. Ele levou, nesse caso, adiante essa perspectiva do Nietzsche, né, de denunciar que a verdade, como ela foi construída historicamente, não alcança o mundo, né? Então, acho que é isso aí, concordo com você, isso é um grande tema. No caso do Camus, está muito ligado, do meu ponto de vista, a essa tentativa do ser humano de compreender o que não é compreensível, né? Perfeitamente. Acho que já são 11h50, não sei se daria mais tempo para uma outra pergunta, então acho que a gente já pode encerrar aqui, né? Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, Londe. Muito obrigado aí a todos que estiveram acompanhando. Obrigado, professor Gelson, sempre uma satisfação, né? Ainda mais estando perto, assim, mas sempre uma satisfação ouvi-lo. Giovanni. Oi. Ô, Giovanni. O Rafael está aí. Rafael é o Londe. O Rafael está aí. Eu tô aqui, sim. Tô aqui. Gostaria que, assim como... Peraí, só um minutinho. Me respondeu o que você... Isso. Tudo bem? Oi, Londe, pode falar. Tô ouvindo. Assim como o professor Gelson falou, né? Queria que você também desse algum pitaco sobre a minha fala. Por favor, né, não seja tão generoso assim como o professor Gelson, não, porque eu sou generoso demais, né? Me diga alguma coisa sobre o que eu falei, se é que você ouviu tudo que eu falei bastante. Eu só ouvi uma parte, Londe, se você puder resumir novamente aqui. Não, a questão o professor Gelson, ele foi muito generoso comigo, né? Enfim, eu só estou dizendo que nós buscamos, a partir do conhecimento, a consolidação de verdades. E aí os gregos foram espancados, eu estou aqui caricaturando a coisa, espancado, à medida em que o cristianismo surge, mas é preciso que se aproprie da filosofia grega para fundamentar a fé cristã, porque até então ela era vista como a fé ignorante, estúpida, de um povo que era até então conhecido pelos gregos e pelos romanos, naquela época os romanos, obviamente, como uma religião que não tinha por que fazer nenhuma adesão a ela, porque se tratava de um homem judeu, de um povo, inclusive, colonizado, e que havia morrido vencido por Roma. Mas aí o cristianismo se apropria do logos grego, né, que é a palavra abstrata, é a palavra da filosofia, que trabalha com justiça, que trabalha com Deus, enfim, se apropria do logos grego e a introduz, melhor dizendo, no cristianismo. E João é que vai fazer isso, o evangelista João vai fazer isso muito bem, acredito que fosse um grande perito, né, nessa ideia. Enfim, o cristianismo se apropria da filosofia grega e se fundamenta e consolida-se como verdade, e eu digo que essas verdades são consolidadas ou à medida em que queremos mais sentidos, ou à medida em que temos muito sentido, queremos fugir desses sentidos em busca de um outro sentido, porque este já não nos cabe mais. E é consolidado, portanto, agora o cristianismo é pensado como algo retrógrado em boa parte do mundo, e agora a técnica ela surge como uma verdade. Em suma, o conhecimento parece que busca sempre a verdade, e desde Sócrates é um problema do conhecimento. É exatamente isso. Sim, entendi, Londe. Perdão interromper, é que depois, a partir daí, eu ouvi a tua fala. Eu costumo ter, assim, um pouco de cuidado quando eu falo dessas questões de apropriação. O cristianismo se apropriou da filosofia grega, porque, assim, isso não é um projeto no sentido de alguém que sentou e simplesmente falou, nossa, vamos criar uma integração entre esses discursos, sabe? Isso é um longo construto histórico
é um processo que já estava contido até na própria no próprio projeto filosófico grego, ali no socratismo e no platonismo, que levou os gregos, inclusive, a intuírem, né, que existia um Deus único e um Deus criador por trás da multiplicidade dos deuses, e São Paulo foi extremamente perspicaz quando ele, indo pregar para os gregos, identificou esse Deus desconhecido ao Deus da revelação cristã, como se desse um nome para uma realidade a que os gregos já conheciam. E a partir de então, por meio de séculos de diálogos, de choques e de concordâncias e discordâncias, se construiu esse edifício intelectual que é o da cristandade, com essa base filosófica platônica aristotélica. E por trás disso tudo tem a questão que se trouxe da verdade, né? E nisso eu concordo plenamente com o professor Gelson quando ele fala da questão da moral, né? Porque a gente vai falar da palavra moral, a gente tem que pensar ali na etimologia, na questão de modo, de forma de comportamento, de forma de ação. Qualquer doutrina, qualquer ideia que a gente repute por verdadeira impõe um modo de vida, porque verdade conhecida é verdade obedecida. Então, há uma forma de lidar com as ideias a partir do momento que a gente as reputa como verdadeiras. Então, por isso que toda a ideologia e toda a filosofia, de alguma forma, ela vai enveredar pelo caminho da moral. Porque a partir do momento que eu concordo com uma determinada ideia, eu vou tentar viver de acordo com aquilo. E para a cristandade foi a mesma coisa. E aí o problema, que foi ser o problema do Camus, dos autores daquele período, e que o Camus recebeu isso de Nietzsche e dos demais autores que trataram da questão da decadência europeia, é que existia um modo de vida plenamente estabelecido, com uma carga moral, com uma carga de valores, que não estava mais de acordo com aquilo que as pessoas, no seu íntimo, muitas das pessoas, né, reputavam como verdadeiro. E daí surge a crise da civilização, e aí surge o problema os problemas, né, que a gente vem atacando aí nesse evento, que eu pude tratar na minha fala. Então, eu creio que, assim, não é uma mera apropriação, mas foi uma convergência de valores e de ideias, e que acabou não sendo imposta como um projeto de uma agência central, como se alguém tivesse pensado, nossa, vamos nos apropriar dessas ideias e vender um pacote religioso, mas foi uma coisa que, para aquele momento, para aquele tempo, fez sentido, que para a maior parte das pessoas fez sentido, e que em um determinado momento, por conta da ascensão da técnica, por conta da ascensão da modernidade, por conta de uma mudança no modo de vida, de produção, de registro da cultura, mudou. E essa mudança faz com que a gente viva um certo clima trágico no nosso tempo, que foi minha questão até há poucos minutos atrás para o professor Gelson, porque a gente não tem exatamente uma perspectiva do para onde estamos indo. Isso é uma coisa que está em construção, que talvez os filósofos do futuro, aí, daqui 200, 500 anos, tenham uma visão para a qual a gente ainda não tem hoje. Eu não sei, eu não queria me alongar muito, até porque a gente já está aí quase no momento do encerramento, eu não sei se consegui te responder. Agradeço muito, professor. Respondeu. Agradeço, professor Gelson. Agradeço a você. Agradeço os demais. Giovanni, que está aqui, o nosso moderador. Vocês só têm a nos ensinar. Eu agradeço muito. Fico feliz. Tudo bem. Então, obrigado aí pela última pergunta aí. E como estamos aí estourando o horário, né? Então temos que encerrar, infelizmente, mas tem mais programação aí mais pela tarde, né? E, enfim, eu gostaria de agradecer então ao professor Gelson. E ao Igor também, né? Quero agradecer ao Igor também, que eu acompanhei muito ele. O Igor é muito importante aí no trabalho, ele que está aí por trás da coisa, né? Então, muito obrigado, Sr. Gelson, sempre uma satisfação ouvi-lo. Obrigado, Rafael, também pela participação, para todos que perguntaram. E vamos seguir para a programação da tarde, se puderem. Não esqueçam que temos peça de teatro hoje aí também. O Igor, não sei se abriu a câmera aí, não sei se gostaria de falar alguma coisa desse sentido. O link, né, vai permanecer sendo esse, né? A gente faz um intervalo agora às 12, né, para almoçar, descansar, tomar um café.
o link permanece este mesmo, e a gente fica por aqui e 2 horas retoma, né? Nesse mesmo link. Então, muito obrigado a todos e a todas aí que estiverem. Um abraço. Obrigado, gente. Até mais.